Depois de 8 domingos, estamos encerrando hoje essa série de ministrações, o Agir Invisível de Deus. E semana passada nós falamos, o tema da pregação da semana passada foi Vai Tremer. Tremeu, né? Tremeu. Hoje o tema é Vai Queimar. Tem fogo aí, irmão. Amém? Então, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10. Jeremias 29, 10. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Todos abriram? Jeremias 29, 10. Amém? Amém. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passar, eu mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Versículo 11: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Aleluia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Aleluia. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Aleluia. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra, de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Amém? Amém. O versículo 11, na versão revista atualizada, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Engraçado que eu preparei essa palavra ontem, e ontem a Rê ministrou aqui também no flutuando. Feche seus olhos aí, querido, por um instante. Espírito Santo, essa manhã nós já desfrutamos do teu toque, da tua presença personalizada em cada um de nós. Seu Deus, nós estamos em um ambiente que eu sei foi gerado por Ti, e o que nós te pedimos agora, e que vamos meditar na Tua palavra, é que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Nós nos abrimos agora, e como Paulo eu oro que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, porque eu tenho convicção de que, conhecendo melhor o Senhor, Pai, eu poderei entender aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Então se revela a nós essa manhã, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós estamos nessa série, e cada um dos dias eu falei de um princípio do agir invisível de Deus. E nesse 8º dia, o princípio que eu quero tratar é os planos de bem e não de mal. E eu gosto particularmente desse texto de Jeremias, porque ele tem uma particularidade que a maioria das pessoas esquece de levar em conta. Eu vou contextualizar para que você entenda. Jeremias foi um profeta que profetizou nos últimos dias de Judá na sua terra. Jeremias profetizou nos últimos dias, nos momentos finais, antes de ser consumado o cativeiro babilônico, que duraria 70 anos. Então o que Jeremias faz? Ele chama o povo, Deus usando Jeremias, e fala: olha, vocês vão ficar 70 anos longe dessa terra, mas eu continuo amando vocês. Vocês vão ser escravos, vocês vão perder tudo, vão perder casa, vão perder carro, vão perder família, vocês vão perder o templo onde vocês me adoram. Meu Deus! Mas eu continuo amando vocês.
isso com a gente não vai, não, tem uma coisa que eu posso fazer? Eu posso pagar um voto? Eu posso entregar uma oferta para mudar? Não, irmão, já estava decretado. O que Deus estava falando é, olha, apesar de precisar levar você para esse lugar, eu não estou levando para destruí-lo. Eu estou levando única e exclusivamente para gerar em você algo melhor. E é difícil a psicologia, a humanidade, a humanização, a sociedade pós-moderna, ela não consegue compreender o sofrimento. E ela tenta buscar explicações das mais diversas, e ela tenta arrumar argumentos dos mais diversos para acabar com o sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, muitas vezes, Ele vai usar a dor para nos ensinar e nos moldar. Porque Deus, Ele ama o homem, mas transforma a alma dele. Esse é um detalhe. A sonoplastia está funcionando. Irmãos, Deus ama o homem. Eu não vou chegar ao ponto de exagerar dizendo que Deus ama o espírito do homem, mas não a alma, porque Deus ama o homem por completo. Mas Deus ama o homem, mas precisa transformar a alma dele, porque a nossa alma ela é complexa e ela é destrutiva. Eu quero que você entenda que Deus sempre deseja o nosso bem. Amém. Deus sempre deseja o nosso bem. Mesmo quando Ele permite situações adversas. E quando Ele permite isso é porque Ele está aplicando o tratamento dele em nós. Ele está nos tratando. Um texto que eu não vou ler aqui, mas que eu gosto bastante, que está em Malaquias 3:2, diz que Ele é aquele que está tratando a prata no fogo. Aleluia. Ele joga a prata no fogo e ele vai fazendo um processo de purificação da prata. E quanto mais a prata é queimada ali no fogo, ela vai se tornando mais pura. Irmãos, o Senhor afirma nesse texto que lemos claramente que os seus planos e o seu agir, consequentemente, eles sempre vão nos levar para o bem e não para o mal. Amém. Amém. Por que que Deus fala isso com o povo? Porque Deus estava preparando, dizendo, olha, vocês vão perder tudo, vocês vão perder tudo, vocês vão passar por momentos de muita luta, vocês vão passar por momentos de questionamento, mas vocês precisam entender que mesmo nesses momentos eu estou com vocês. Ele está dando um alerta, olha, vocês precisam entender que eu estou com vocês. E que eu vou voltar para reconstruir tudo. Deus promete para eles um bom futuro. Deus promete para eles um bom futuro. Deus, Ele traz esperança para eles, mas não é uma esperança efêmera. Não é uma esperança fabricada por livros de filosofia. Não é uma esperança fabricada por argumentos construídos por homens. Não, é uma esperança fabricada na cruz. Uou! Uma esperança que nos remete à cruz e diz, olha, a cruz é a nossa esperança. Irmãos, às vezes a gente tem a impressão que Deus não está nos abençoando mais. Às vezes a gente tem a impressão que Ele esqueceu de nós. E a gente começa a questionar. A gente começa a falar, não, isso é por causa do pecado, é porque eu oro pouco, é porque eu não entreguei a oferta. A gente começa a passar algumas lutas e a gente fala, cadê Deus? Aonde está o Senhor? E eu quero dizer para você nessa manhã, Deus
sempre quer o seu bem. Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto muito de fazer isso, mas vira para a pessoa que está do seu lado aí agora. Olha bem no olho dela. Olha um para o outro. Aprenda com a dificuldade de virar para o lado aí. Vira para a pessoa que está do teu lado e olha para ela e fala assim: Deus sempre tem o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você. Não me faz repetir não, porque às vezes eu só sei falar uma vez. Não faz não. Irmãos, prestem atenção. Estou ocupado. Pastora Flávia, ela tem um mantra de fé. Ela fala sempre para mim: amor, para nós sempre vai melhor. Amém. E é impressionante porque é fato. Olhando para a minha vida e para a minha caminhada, é fato. Que mesmo enfrentando lutas, mesmo passando por várias dificuldades, sempre Deus prepara o melhor. Amém. Às vezes o momento em que eu estou enfrentando, esse momento que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando também pela fé. Amém. Por quê? Porque eu também tenho as minhas lutas. E eu estou dizendo para você que Deus tem o melhor para você e Ele tem o melhor para mim também. Só que isso não significa que o processo vai ser confortável. Deus, irmãos, Ele com seu amor, e porque Ele nos ama, Ele nos corrige e nos disciplina. Ele faz isso. Ele nunca intenta o mal contra nós, mas Ele vai precisar nos corrigir e nos disciplinar. Olha só que doido isso. Até quando Ele precisa nos julgar, Ele faz isso para o nosso arrependimento. Porque, irmãos, preste atenção. O que Jesus veio fazer não é nos inocentar. Porque se Deus, preste atenção no que eu vou dizer, que isso aqui é muito profundo. Se Deus nos perdoasse sem nos condenar, Ele seria injusto. Porque nós erramos realmente. Quando nós vemos o Gilmar Mendes liberando todo mundo sem ninguém pagar a pena, a gente fica bravo, não fica? Por que está fazendo isso? Fulano devia estar preso. Isso acontece com a gente também. Se Deus nos perdoasse, Ele seria Gilmar Mendes. Ele seria aquele, tá mesmo? Ele seria aquele que condena, ele seria aquele que inocenta o condenado. Mas o que é a obra de Cristo? A obra de Cristo é: você está condenado, mas eu pago o preço por você. Meu Deus! Quando Ele foi na cruz, Ele está vindo na cruz para dizer o seguinte: eles são condenáveis, mas eu os inocento. Então quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo à sua frente. Aleluia. E aí Ele fala: bom, está justificado. Aleluia. É a doutrina da justificação. Aleluia. Nós somos justificados por Cristo. Se sairmos de trás de Cristo e Deus nos olhar e falar: opa, vai ter que ser condenado. Precisamos voltar para trás de Cristo novamente. Aleluia. Irmãos, quando Deus tem que nos julgar, Ele faz isso. Se nós não nos arrependemos, Ele inclusive usa o fato de não nos arrependermos para mostrar para outras pessoas. Até o fato de, às vezes, nós ficarmos tão rebeldes e não aceitarmos a correção do Senhor, Ele usa isso. Por quê? Porque Deus sempre quer o nosso bem. Nós não podemos questionar isso. No Antigo Testamento você lê muitas vezes: Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Parece que eles estavam querendo dizer para eles mesmos, né? Está tudo destruído, mas Deus é bom. Pastor, mas nós não estamos no Antigo Testamento, é verdade. Porque agora, quando está tudo destruído, a gente olha para Jesus e fala: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Amém. Irmãos, quando você não entendeu o que Deus está fazendo, você deve confiar em seu amor. Não o seu amor por Deus, mas o amor dele por você.
jamais questione a bondade de Deus. Mesmo que você esteja no fogo. Não questione a bondade de Deus. Irmãos, nós não conseguiremos fazer isso se nós olharmos as situações com os nossos olhos. Como eu sempre gosto de dizer, se fizermos conta, Deus sempre está errado. Se você parar para analisar situações, você vai ver, ai, Deus deve estar errando. Pastor, como que eu faço então? Você precisa olhar para a palavra dele. E você precisa extrair da palavra dele o que a palavra diz sobre ele. Preste atenção. E as verdades que a palavra fala sobre ele é que vão construir a sua convicção. Não o seu dia a dia. Não o que os teus olhos estão vendo. Porque às vezes os teus olhos estão vendo só destruição. Às vezes os teus olhos estão vendo só luta, só dor. E aí você fala, Deus é bom? Não, Deus não é bom. É o que confunde as pessoas do mundo. Elas falam assim, se Deus é bom, por que desse desastre? Se Deus é bom, por que Ele deixou o cara matar as crianças? Se Deus é bom, por que Ele deixou o menino atirar nos outros lá em Goiânia? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O livre-arbítrio custou caro. Meu Deus. Para Deus nos dar o livre-arbítrio, custou muito caro para Ele. Ele mesmo teve que morrer por causa do nosso livre-arbítrio. Ele não vai tomar de volta. Meu Deus. É nosso. Então, se nós não olharmos as coisas no prisma da palavra, nós não conseguimos entender o agir invisível de Deus. Então, por isso que você tem que ler a palavra nessa perspectiva também. Pensa nesse povo que Jeremias estava dizendo, olha, vocês serão levados escravos, vão viver lá 70 anos, vão perder tudo, mas Deus é bom. A ironia, irmãos. Mas o que Jeremias estava querendo implantar no coração deles é, mesmo que você não esteja vendo, o Senhor te ama e os planos dele são maiores. Aleluia. E melhores. Aleluia. E mais, Jeremias fala, Deus está, sabe o que Deus está preocupado falando para eles? Não é com vocês, porque irmãos, imagina eu falando para o meu pai, está aqui, 70 anos de idade, novinho, né? Rodou muito estrada de terra. 70 anos, eu falo assim, pai, daqui 70 anos Deus vai te abençoar. Ele vai falar, peraí, com 140 anos eu já fui, amigo. Você já imaginou Jeremias falando isso para as pessoas? E o cara faz conta, o cara falou, eu tenho 30 anos. Daqui 70 eu vou ter 100, provavelmente eu não estou vivo mais. Mas o que Deus estava dizendo, ok, para você a chance passou, mas o teu filho, eu estou fazendo isso para preparar o futuro dele. Aleluia. É para isso. Irmãos, em toda e qualquer situação, Deus quer o nosso bem. Amém. Toda e qualquer situação, Ele quer o nosso bem. E Ele vai usar todas as circunstâncias para nos beneficiar. Volto a dizer, não que isso seja confortável. Eu não estou dizendo de conforto, nem de bem-estar. Eu estou dizendo de planos de bem. Vamos ver alguns exemplos de mesmo em situações difíceis, complicadas, complexas, como que Deus pode extrair benefícios disso. Abre a tua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 24. Amém? De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros, não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Eita. Sim, Senhor, responderam eles. Como é que então estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Tem uma outra versão que fala assim, o 4º homem parece um filho de Deus.
Deus. Só para contextualizar isso aqui para você, esse texto narra o fato acontecido já na Babilônia. Você lembra que eu falei dos 70 anos, que Jeremias falou, vocês vão ser levados? Daniel já estava lá. Daniel já estava lá. E o rei Nabucodonosor, ele levantou uma grande estátua dele mesmo, de ouro. E ele decretou, dizendo, olha, quem não se ajoelhar para a minha estátua vai ser jogado na fornalha. E aí toda a Babilônia se ajoelhava diante da estátua, menos os 3 caras. Menos esses 3 homens. Por que, irmãos? Sabe por quê que eles não se ajoelharam? Porque eles estavam ali exatamente porque os pais deles haviam se ajoelhado diante de imagens. Meu Deus. Preste atenção. Daniel, aliás, Daniel no caso nem estava nesse momento aí. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome babilônico deles agora é o seu nome judeu, mas enfim, esses 3 jovens, eles estavam ali sem casa, sem família, escravos, exatamente porque os pais deles haviam se dobrado diante de deuses. E Deus tinha falado para Jeremias, pai deles, vocês vão para o cativeiro exatamente porque vocês fizeram isso. Então eles aprenderam, olha o tratamento de Deus. Eles aprenderam, diante de deuses não nos dobramos mais. Podemos pecar por outro motivo, mas esse não. Enfim, eles não se dobraram. O rei falou, vocês não vão se dobrar? Eles falaram, rei, eu te respeito muito, mas não vou me dobrar. Ah, então eu vou aquecer a fornalha 7 vezes. Rei, pode fazer o que o senhor quiser. Eu estou aqui, rei, eu apanhei, eu sofri, eu fui disciplinado por Deus, eu fui corrigido por Deus, exatamente para não cometer esse erro, então não vou cometer. Aleluia. E aí o rei então aquece a fornalha 7 vezes, e a Bíblia diz que os homens que os lançaram na fornalha morreram queimados. A Bíblia diz que os homens que os lançaram lá morreram queimados. E o rei olha, e ele joga 3 homens, quando ele olha lá dentro tem 4. E a palavra fala um detalhe importante, fala assim, eles estavam passeando lá dentro. Eles foram jogados amarrados, e eles estavam passeando lá dentro. Nós podemos fazer algumas perguntas. A primeira, talvez a mais importante é, bom, se Deus ia livrar da fornalha, por que não livrou antes? Por que esperou jogar lá dentro? Irmãos, um tempo depois, Deus fez esse mesmo rei Nabucodonosor virar um animal. Se você ler Daniel, esse mesmo cara, ele estava surtado. E a Bíblia diz que ele vai viver no meio do campo junto com os animais do rei. Ou seja, Deus podia fazer qualquer coisa com aquele rei, mas Deus não faz. Deus fala, não, deixa os meus filhos irem para o fogo. Porque eu quero ensinar ainda mais uma coisa para eles lá dentro. Meu Deus. E a palavra diz, irmãos, que a única coisa que se queimou foi as amarras. Meu Deus. A única coisa que queimou foi o que amarrava eles. Vou repetir. A única coisa que queimou foi o que amarrava eles. Aleluia. Irmãos, talvez você precisa de ser desamarrado nessa manhã. A gente amarra muito o diabo, mas às vezes nós estamos meio amarrados. O fogo, ele serviu para isso na vida daqueles jovens. Irmãos, da mesma forma como ele fez com aqueles jovens, muitas vezes Deus permite isso que aconteça com a gente. Ele permite que o fogo venha sobre as nossas vidas. Eu acho interessante que o livro de Hebreus, narrando essa história, fala assim, Deus apagou o poder do fogo. Meu Deus. Eu gosto disso. O fogo existe, mas não tem poder. Glória a Deus. Irmãos, Deus não quer te queimar no fogo. O máximo que Ele quer queimar são as amarras que prendem a sua vida. Aleluia. É o máximo. 1 Pedro, não precisa abrir, vou ler para vocês. 1 Pedro 1,7 diz assim, essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Aí ele cita um exemplo. Pedro falando, olha,
A provação que vocês estão passando, ela tem o intuito de mostrar o tamanho, o poder, a altura da tua fé. E ele usa um exemplo, ele fala assim: até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Ele diz o quê? Que a fé que nós temos, ela será jogada no fogo. Para o quê? Para ser provada, para ser purificada, para ser construída. 1 Pedro 1,7 fala isso. Aí ele diz assim: e vocês receberão a aprovação. Irmãos, José é um grande exemplo para mim de quem foi jogado no fogo. E no caso de José não foi literalmente. Não foi literalmente. Mas, para mim, um dos textos mais lindos da palavra de Deus é o de Gênesis 50:20. Também não precisa abrir. Vou ler para você. Diz assim: José falando. Todos aqui conhecem a história de José. Tem até novela. Acho que tem até no Netflix. Se não tiver, deve ter no YouTube por aí. Você acha na internet. José, irmãos, no auge da sua vida, os irmãos dele aparecem. E Deus é assim, né? Às vezes ele deixa a ferida fechar. Às vezes ele deixa você tampar a sujeira com um tapete. Às vezes ele vai deixando você fazer de qualquer maneira. Até o dia que ele fala, preste atenção. Até o dia que ele fala: eu preciso revelar isso aqui. Eu preciso trazer isso aqui para fora. Eu preciso mostrar isso aqui. Foi o que aconteceu com José. Olha a fala de José, irmãos, em Gênesis 5:20. Não precisa abrir, depois você lê. José dizendo: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que estamos vendo hoje. Isto é salvar a vida de muita gente. Irmãos, preste atenção. E aqui eu vou dar uma apertada um pouco maior. Mesmo quando outras pessoas, ou até mesmo o diabo, intentam mal contra você, Deus transforma isso em bem. Preste atenção que eu vou te levar para um lugar perigoso. Mesmo que outra pessoa ou o próprio diabo intente o mal com você, Deus transforma o mal em bem. Se você intentar o mal contra alguém, Deus vai transformar o mal que você está intentando em bem. E você vai ficar mal. Pastor, eu não intento mal contra ninguém. Irmãos, porque José era um, mas tinham 11 irmãos. A gente fala: ah, você é José. Mas será que você não está sendo irmão de José? Será que você não está jogando ninguém dentro do poço? Será que você não está vendendo alguém como escravo? Sabe quando é que os relacionamentos mudam? É quando você faz sem esperar de volta. Às vezes você fala assim: ah, fulano não me abraça na igreja. Começa a abraçar ele, mas não para que ele possa te abraçar, para que você fique bem. A pastora Flávia cumprimenta todo mundo: bom dia, com muita alegria. Aí tem gente que fala assim: não, eu nem respondo. Mas ela não faz isso para as pessoas, ela faz para ela. Porque a pessoa às vezes está triste, mas ela está sempre alegre. Então, irmãos, não seja o irmão de José. É melhor ser José. Pastor, mas eu vou para o poço, não tem problema não. Porque lá no final eu vou estar bem. Amém. Amém. Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus 12. Isso é Novo Testamento, viu, irmãos? Eu quero dizer para vocês: o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo, tá? Não converteu não. O mesmo. Hebreus 12. Segundo o princípio que nós vamos estudar hoje é o fogo consumidor. O primeiro é que as amarras são queimadas. Segundo, o fogo vai consumir. Vou dizer o que daqui a pouco?
Todos abriram? Hebreus 12, 29, versículo. Porque na verdade o nosso Deus é fogo destruidor. Está escrito na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Na ARA e na NVI está escrito assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, esse texto, o escritor de Hebreus está fazendo uma referência a um outro texto, que está lá em Deuteronômio 4:24, não precisa abrir. O escritor de Hebreus está fazendo uma referência a Deuteronômio 4:24, que está escrito dessa forma, presta atenção. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Moisés, o que ele está dizendo para os israelitas? Deus é fogo que consome. Quando ele fala isso, irmãos, ele está fazendo uma referência ao fogo que ardia na sarça, mas que não consumia a sarça. O que o escritor de Hebreus e Moisés estão dizendo é de uma ideia de Deus, não como aquele que quer aniquilar ou acabar, mas aquele que quer purificar, consumir. A ideia desse texto não é acabar. Deus, irmãos, está sempre interessado em nosso bem, mesmo quando Ele se revela como fogo consumidor. Mesmo quando Ele se revela como fogo consumidor. Porque o fogo consumidor, ele não consome todas as coisas. Por exemplo, no caso do fogo que apareceu para Moisés, ele consumiu tudo, menos a sarça. A ideia do fogo consumidor não é que ele vai consumir todas as coisas, mas somente o que precisa ser consumido. Meu Deus! Abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 3. Todos abriram? Versículo 12. Amém? Amém. Diz assim a palavra: alguns usam ouro, 1 Coríntios 3:12. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente o trabalho de cada um, ou em outras vezes fala, a obra de cada um. Ai, ai, ai. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho ou da obra. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo. Irmãos, o que você constrói precisa resistir ao fogo. Ai, meu Deus. Preste atenção. Então preste atenção, mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, olha que doido isso. Vou ler o 14 de novo, que eu acabei misturando aqui. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa. Ele está dizendo no versículo 14 o seguinte: se o que você construir passar pelo fogo, recebe recompensa. Versículo 15: mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Meu Deus. Por quê? Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. O que Deus está dizendo, o que Paulo está dizendo nessa palavra é o seguinte: que o fogo, ele vai consumir aquilo que precisa ser consumido. O ouro, a prata e as pedras preciosas, a madeira, o capim, o feno, todos passarão pelo mesmo fogo. Todos passarão pela mesma qualidade de fogo. O que permanecer é útil. O que não permanecer será eliminado. Meu. Claro, isso aqui, irmãos, é uma referência. Esse texto é uma referência ao juízo que nós vamos passar daqui a alguns anos.
mais tempo, escatologia. Depois do arrebatamento da igreja, vamos para as bodas do Cordeiro, Jesus volta, passarão 1000 anos, terá o julgamento. Aqueles que foram julgados sem Cristo serão condenados ao lago de fogo. Aqueles que forem julgados em Cristo serão julgados pelas suas obras. Até quem é de Cristo vai ser julgado. Ai, ai, ai. Porque a gente acha, não, eu não vou ser julgado, não vai. E ele fala, aquele que a obra permanecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, cuidado com propósitos levantados pela alma. Cuidado com propósitos levantados pela alma. Porque naquele dia você pode ser salvo, mas sem recompensa. Bom, fecha esse parênteses, que o assunto não é escatologia. Irmãos, há momentos em nossas vidas que nós passamos por provas de fogo, é fato. Como no caso lá dos amigos de Daniel, que eu acabei de falar. Só que o que nós temos que entender é que o fogo, ele limita a queimar o que tem que ser queimado. Então olha aqui para mim, se você está passando pelo fogo nessa manhã, acalme-se, não é momento de tomar decisões. Irmão, dentro da fornalha não se toma decisões. A decisão você toma antes e depois. Na fornalha é só esperar o fogo passar. Consumir o que tiver consumido, aí você toma decisões. Se você está passando pela fornalha, irmãos, entenda, o fogo não tem propósito de te destruir, mas de te aperfeiçoar. Você vai sair dessa fornalha melhor. Não tenha medo do tratamento de Deus, nem do fogo consumidor, porque se você estiver aberto ao que Deus vai produzir depois desse fogo, você vai provar um aperfeiçoamento de Deus. Você vai provar. Tem gente que olha para o meu casamento da pastora Flávia e fala, nossa, mas como é bom. Irmãos, vamos para a fornalha todos os dias. Exceto que hoje a fornalha é mais levinha, porque a gente já sabe os macetes da fornalha, né? Já sabe o cantinho que é mais quente, o cantinho que é mais frio. Mas a gente passa. Agora, irmãos, já passamos por muita fornalha. Como eu gosto de dizer, já tivemos guerras épicas, inimigos mitológicos, irmãos. Vamos passar sempre. Só que o objetivo de Deus não é nos destruir, é nos aperfeiçoar. E o que eu vejo é que muita gente no meio da fornalha entrega os pontos e morre, ou fica lá, ou vira cinza. Não, irmãos, acalme-se. Você está na fornalha, fique tranquilo. Vai sair um ser melhor de dentro dessa fornalha. Glória de Jesus. Vai sair, fica tranquilo. Fica tranquilo. Quer ver? Abre aí comigo Isaías 42. Oh. Todos abriram? Versículo 3. Eu já estou terminando. Isaías o quê? 42. Versículo 3. Amém? Amém. Amém. A palavra diz assim, não esmagará um galho que está quebrado. Algumas pessoas dizem, não esmagará a cana quebrada. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação ele anunciará a minha vontade. Deus está falando de Jesus. Esse texto de Isaías é um texto profético. E Deus está dizendo que o servo dele, que é Jesus, não esmagará a cana quebrada. O que é isso, irmãos? A ideia do escritor desse texto é do trigo. E o trigo, não sei se alguém já foi numa plantação de trigo, você vê a caminhonete assim, às vezes, do fazendeiro, passando em cima, né, do trigo, e vai quebrando, você fala, não quebra tudo, não. Ele só está amassando aquele trigo, depois ele volta e se recupera. A ideia desse texto é o seguinte, que mesmo amassado, ele não vai acabar de te quebrar. E ele fala uma outra, reforçando essa ideia, ele fala assim, mesmo que a luz seja fraca, não se apagará. Já viu quando a vela está fraquinha, e aí você quer acabar de apagar ela? Você dá uma olhadinha, assim, o pastor da Flávia fez muito isso na roça. Aí ele apagava. Era lamparina. Não pode ser, tá vendo? É
especialista, irmãos. Eu não manjo muito desse bagulho não, mas aquilo ali, lamparina, lampião, vela, candeia, sempre se manifesta, né? Montes Claros, velho, hein? Irmãos, preste atenção. Nesse texto, Deus está dizendo que mesmo que o galho se quebre, Ele não destruirá por isso. Mesmo que você se quebre, Ele não vai te destruir por isso. Mas Ele permitirá e Ele trabalhará pela sua restauração, pela minha restauração. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo que a luz esteja fraca, Ele não vai acabar de apagar ela. Ele vai proteger essa luz para que ela volte a brilhar de novo. Amém. Ele vai alimentar essa luz para que ela volte a brilhar de novo. Ele está dizendo, olha, o meu servo não esmagará um galho quebrado, não apagará uma luz fraca. Ele vai fazer essa luz se levantar. Aleluia. E essa palavra que o Senhor está te dando nessa manhã, Ele está dizendo que talvez você viu aqui meio caninha quebrada, meio chateado até com Deus. Deus, que luta é essa? Que dificuldade é essa? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que eu tenho que passar por isso? Irmãos, preste atenção, deixa eu te dar uma revelação profunda. O diabo convive com você do jeito que você quiser, mas Deus, por amor, não faz isso. Ele quer te restaurar. Ele quer me restaurar. Ai, meu Deus. Esse é o objetivo dele. Por isso que dói, irmãos. Quem que gosta de ir em médico? Não fala mentira não, ninguém gosta. Por quê? Médico é um bicho de outro mundo, né? Eu falo que médico ele é de outro planeta. Você chega lá todo quebrado e fala, não, a gente faz uma cirurgia aqui rapidinho. Você quer moleza, leva você pro bloco cirúrgico, aí te acerta ali, ajeita cá, toma um remédio, faz. E aí você fala, nossa, eu cheguei aqui todo quebrado, esse cara foi tão simples. Irmãos, nós estamos olhando o problema de um prisma, que daqui uns anos a gente ia falar, não era tudo isso que eu imaginava. Irmãos, eu gosto muito da história de Isaac. Isaac, ele me ensina muitas coisas. Dos 3 principais patriarcas, podemos incluir José, então seriam 4, que é Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas eu vou falar dos 3, né? Que a gente usa muito na Bíblia, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tem um detalhe de Jacó, pentecostal. Dos 3 patriarcas, irmãos, Abraão e Jacó trabalharam, como diz lá na cidade da pastora Flávia, igual o sovaco de Aleijado. Trabalharam muito. Abraão e Jacó trabalharam. Isaac não, irmãos. Isaac pegou a herança pronta. Isaac pegou tudo que Abraão construiu. Abraão deu uma merrequinha lá para o resto dos filhos e Isaac ficou com a herança toda. Isso aí é óbvio que é uma figura. Qual figura? Quem é o herdeiro hoje? Levanta a mão bem alto. Você, irmão, eu. Nós somos herdeiros. Presta atenção. O que é quando a Bíblia fala assim, herança? A gente já pensa logo naquela casa. Aleluia. Aquele carro é a minha herança. Aleluia. Não. Herança, sabe por que Deus fala assim? Você é o meu herdeiro, porque você não fez nada para conquistar. A herança é por quê? Porque ele fez tudo e te entregou. É o Isaac. Aleluia. É uma figura do Isaac. O Isaac, ele não fez nada para herdar a herança. Só que um dia ele resolveu cavar uns poços. A Bíblia diz que os mesmos poços de seu pai Abraão. Irmão, o camarada era tão herdeiro que nem poço novo ele queria caçar. Ele falou, não, teu pai furou aqui, pode furar aqui. Só que o que aconteceu, irmãos? Deus falou, não, Isaacão, velho, tá muito fácil para você, eu vou colocar você na fornalha que você vai aprender algumas cositas comigo. Você vai aprender um princípio maravilhoso que é lucrando nas perdas. Como que alguém lucra em perdas, irmãos? Como que alguém lucra na falência? Como que alguém lucra na dívida? Como que alguém lucra na dor, na enfermidade? Como que alguém lucra no sofrimento? É só no reino de Deus. Deus fala,
Isaac, não, filho, esse poço aí agora você não vai mexer nele mais não. A Bíblia diz que os homens de Gerar contenderam com Isaac. Aí sabe o que Isaac teve que fazer? Cavar poços. Ele teve que procurar poços. Isso é tão interessante, irmãos, porque Deus fala, Isaac, chega de andar na sombra de Abraão. E isso também é uma figura para nós. Que apesar da salvação ser de graça, apesar da santificação ser progressiva, da glorificação ser uma promessa, seremos glorificados, e de sermos justificados, e tudo isso de graça, alguns poços teremos que cavar. Porque a salvação é de graça, mas o reino custa tudo. A salvação é de graça, mas o reino custa tudo. E Jesus ainda fala um detalhe sobre o reino. O reino é para aqueles que se esforçam. O reino é para aqueles que se esforçam. Irmãos, eu gosto de um outro, já que nós falamos do antigo. Paulo, Deus fala, você vai para Roma. E muitas vezes Deus fala com a gente, você vai fazer alguma coisa, né? Aí a gente fala, bom, então a partir de agora, já que eu vou fazer, vai dar tudo certo. Não, irmão, não. Paulo parece que na hora que Deus falou com ele assim, você vai para Roma, desgraçou tudo. O cara entrou como diz aí, no inferno astral. Os chakras dele se desalinharam totalmente. E ele começou, irmãos, a degringolar. Entrou no navio, o navio afundou. Chega numa ilha com frio, com fome, vai fazer uma fogueirinha para esquentar o fogo, uma cobra sai do meio da fogueira e pica ele. É a hora de eu e você virar para o céu e falar, obrigado. Nada tão ruim que não possa piorar, né? Além de estar no navio que afundou, com frio e com fome, ainda sou picado por uma cobra. Valeu! E o detalhe, a cobra era venenosa, porque os caras da ilha estavam acostumados a falar, esse camarada é assassino, porque ele se livrou do naufrágio, mas chegou aqui, a justiça não fugiu dele. Vai morrer. E ficaram ali olhando e esperando. Passou 1 hora, 2 horas, o Paulo não veio nada. Aí eles falaram, mas você tem um trem diferente. Irmãos, acabou o fogo. Uou! Eles falaram, você tem um trem diferente. Começou a mudar a sorte de Paulo. E os planos de bem começaram a aparecer. E aí Paulo começa a pregar naquela ilha, as pessoas começam a se converter, ele começa a orar, as pessoas são curadas. O dono da ilha, chamado Públio, Paulo vai lá e prega para ele, irmãos, o avivamento chegou na ilha. Aleluia! Paulo passou por tudo que ele passou, porque se não tivesse passado, ele não ia para Malta, não estava na rota dele, era uma ilha esquecida lá no mar Mediterrâneo, sei lá que mar era aquele, estava perdido, esquecido lá, e Deus leva ele lá para começar um avivamento, o último lugar que ele esperava. Irmãos, eu tenho dito isso, muitas vezes nós oramos, querendo a vontade de Deus, mas não para estabelecer a vontade de Deus na terra, mas para não sofrermos. Fala, Senhor, qual é a tua vontade? Porque eu não quero sofrer, hein? Não, irmão, se você quer saber qual é a vontade de Deus, esteja disposto a passar pelo naufrágio, a sentir fome, a sentir frio. Eu não estou dizendo que vai sempre acontecer isso, eu estou dizendo que pode acontecer, e se acontecer, não desanime. Se acontecer, saiba, eu estou lucrando nas perdas. Eu estou lucrando nas perdas. Ai meu Deus, eu preciso falar desse último assunto. Eu vou falar rápido. Abre aí, Salmo 119. Pastor, por que Deus faz isso? Salmo 119. Versículo 67. São uma boa correção para você dar para o seu filho. Lê o Salmo 119 todo. De frente para trás e de trás para frente. E faça um estudo teológico sobre cada um dos versículos. A Aninha está até com o olho arregalado para mim, não vai ter isso não, né? A Paulinha está lá assim. Salmo 119, versículo 67. Todos abriram? Sim. Olha o
que o salmista diz, irmãos? Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. 71 agora, 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Irmãos, o Senhor, Ele não quer nos destruir. Ele quer nos corrigir. Ele quer o nosso bem. No entanto, irmãos, quando nós estamos procurando andar com Deus, nós podemos fazer isso com as motivações erradas. Deus, Ele quer o nosso bem, e às vezes a gente querendo andar com Deus, nós podemos fazer isso pelos motivos errados. Eu quero a vontade de Deus, mas não porque eu quero a vontade de Deus, é porque eu não quero sofrer. É a coisa certa, com motivação errada. O último versículo, Hebreus capítulo 12, novamente. Vou fechar com esse último texto. Nós vamos orar e vamos para nossa casa. E aí, semana que vem, nova série, tá? Acabou esse negócio de agir invisível, de aguilhão, de abalos. Semana que vem nós vamos começar as 7 chaves da vitória. 7 semanas. Aí nós vamos fazer uma piscina aqui, vai ter os 7 mergulhos de Naamã. Campanha de Deus. Amém. Vamos lá, Hebreus 12, vamos encerrar. Versículo 5, todos abriram? Hebreus 12, 5. Vocês gostaram mesmo, você viu? Eu estou falando aqui de fogo, então não caladinho. Na hora que eu falei de Naamã, e aí o pastor quando começa e tal, vai ter um voto especial, um envelope aqui com a de voz. Vamos lá. Hebreus 12, 5. Todos abriram? Será que vocês já se esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes diz? Olha a palavra de encorajamento que Deus lhes diz. Como se vocês fossem filhos dele, pois ele disse, a Deus encorajando: preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, e não se desanime quando ele repreende. O escritor de Hebreus fala assim: será que já esqueceu do encorajamento de Deus? Qual? Qual é o encorajamento de Deus? Preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, não se desanime. Não se desanime quando o Senhor castiga. E quando ele repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama, e castiga quem ele aceita como filho. Irmãos, se somos filhos, então vamos ter que ser corrigidos. Amém. Isso é demonstração do amor do Pai, não o contrário. O amor dele é demonstrado dessa forma. Como eu disse, não significa que ficaremos confortáveis, não é isso que ele está dizendo. A advertência desse versículo qual que é? Ele faz 2 advertências. Ele fala: não desanime e não menospreze a correção. Ele fala, quando Deus estiver corrigindo, não menospreze a correção. Ou seja, aprende, cabrito. Aprende. Segundo, não desanime. Amém. Não desanime. Amém? Amém. Concluindo, devemos reconhecer sempre que os planos que Deus tem para nós não são planos de mal, mas de paz, de bem. O desejo do Senhor é nos dar um futuro e uma esperança. Quer entendamos isso ou não? Mesmo que você não entenda como Deus pode usar esse caminho. Irmãos, porque normalmente nós só temos 2 caminhos, mas Deus não é assim. Isaías diz que ele cria caminhos no meio do deserto. Uou! A gente às vezes fala, só tem essas 2 opções. Não, irmãos. Nós temos uma terceira via, sempre temos a terceira via da oração. Deus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que o Senhor está fazendo, eu me coloco de joelhos. Há momentos em que achamos que não suportaremos o tratamento divino em nossas vidas.
Isso é normal, irmãos. Nos dias de maior angústia na minha vida, eu falo, Deus, eu não vou conseguir suportar. E estou aqui, vivo. Com um rim meio zoado, não é vivo? Não, tá não, meu rim tá ótimo, saudável. Bate forte não. Hein? Romanos 8:11. Se a Bíblia tem voz do Espírito, né? Aleluia. Irmãos, há horas em que nós achamos que seremos destruídos mesmo. No entanto, Deus quer o nosso bem. Mesmo que Deus esteja usando o seu aguilhão, ou abalando as nossas vidas, ou até mesmo se o fogo estiver consumindo, Deus, ou se Deus estiver a semelhança da águia, nos lançando ao ar para aprendermos a voar, não podemos perder de vista. Não podemos tirar os nossos olhos de que Ele quer o nosso bem e que os seus planos são